Olá! Você vai acompanhar agora mais um episódio do podcast Opinião do Especialista, um conteúdo da Academia Digital Einstein. Eu sou Thaís Sanches, cirurgiã dentista do Einstein, e hoje vamos falar sobre educação em saúde. Para isso, convidamos o Afonso Pereira, cirurgião dentista da instituição, coordenador e professor na pós-graduação de Odontologia em Saúde Coletiva do Einstein, para falar um pouquinho mais sobre esse tema. Você sabe o que é educação em saúde? Sabia que existe uma diferença entre educação em saúde e educação na saúde? O que é educação permanente e educação continuada? Nesse podcast, vamos falar um pouco sobre alguns conceitos que podem te ajudar a compreender as diferenças e conceitos sobre esse tema. Afonso, como primeira pergunta, a gente queria entender o que é educação em saúde e como que ela é feita. Legal, Thaís. Bom, primeiro eu quero agradecer esse espaço e por participar do podcast nessa instituição. Bom, sobre sua pergunta, a primeira diferença que a gente pode fazer sobre educação em saúde e educação na saúde é que elas são feitas para públicos diferentes. Educação em saúde é aquela educação dos profissionais com a população ou individualmente, né? E ela é feita para promover autonomia e responsabilidade no autocuidado, individualmente ou em grupos. Ela é pautada, basicamente, no diálogo desses profissionais de saúde com as pessoas que acessam o sistema de saúde, seja ele público ou privado. Então, ela tem o objetivo de construir conhecimentos junto com a população ou indivíduos, alcançando a melhoria de saúde de acordo com as necessidades que essas pessoas ou comunidades apresentam. A educação na saúde, ela consiste no desenvolvimento de profissionais de saúde para a sua própria atuação. Então, ela envolve a formação profissional na graduação, propriamente dita, nas diversas áreas da saúde e pós-graduação. Ah, entendi. Em que níveis essa educação em saúde ela pode atuar? Bom, a gente pode atuar na educação em saúde basicamente em dois níveis, individual ou coletivo. No individual, o profissional ele realiza um processo educativo orientando a pessoa a refletir sobre a sua saúde, buscando a melhor forma de atingir um objetivo possível para aquela pessoa, né? Ou seja, algo que a pessoa consiga atingir. No coletivo, se busca compreender as necessidades de saúde coletivas, primeiramente, e não impor o saber profissional. Em ambas situações, em nível individual ou coletivo, o profissional deve fazer uma mediação de maneira horizontal, ou seja, não é porque é profissional de saúde que ele sabe mais do que aquelas pessoas que ele está fazendo algum tipo de orientação. Em certa medida, os saberes populares eles devem ser considerados nessa construção de conhecimento e os saberes técnicos do profissional devem mediar esse processo educativo. Hoje em dia, a gente tem que evitar ao máximo aquelas famosas palestras, que impositivamente e muito entre aspas, já se sabe qual é a necessidade de saúde daquela pessoa ou comunidade. E a metodologia recomendada é aquela, individualmente, ao nível dos olhos daquelas pessoas, e isso em nível individual, ou a roda de conversa em nível coletivo. Mas essas questões, elas têm um contexto histórico importante no Brasil. De qual contexto histórico a gente está falando? Será que você consegue falar um pouquinho mais sobre isso? Bom, historicamente, no Brasil a gente pode dividir esses períodos da educação em saúde em três: higienismo, sanitarismo e educação popular em saúde. No higienismo, que aconteceu na República Velha, no período final do século XIX e começo do século XX, era uma educação caracterizada por um tipo de pedagogia de transmissão, aquela pedagogia, inclusive, de culpabilização das pessoas, não considerando o contexto socioeconômico e demográfico em que os brasileiros das classes baixas, sociais baixas, viviam após a abolição da escravatura e início do período republicano. Usava-se uma metodologia muito impositiva e autoritária. No sanitarismo, que aconteceu no início do século XX, até meados de 1960 aproximadamente, que abrangeu o final da República Velha, as duas grandes guerras mundiais até a ditadura civil-militar,
caracterizava-se também pela pedagogia da transmissão, mas ela incorporou uma característica de campanha sanitária, sem considerar também a dimensão histórico-social, né, do processo saúde e doença. Então, eu posso dizer, assim, pela experiência que eu tenho, que é a forma mais comum usada até hoje pelos profissionais de saúde, infelizmente, né? É onde a gente conhece os profissionais de saúde fazendo palestras para as pessoas ou para grupo. Mas, graças a alguns movimentos populares, né, da conhecida educação popular, capitaneada pelo Paulo Freire, e tendo grande influência na reforma sanitária, que foi um movimento de profissionais de saúde junto com a população, objetivando as melhores condições de saúde, influenciaram o campo de práticas de educação em saúde e incorporou a participação e o saber popular, né? E isso deu lugar a processos educativos muito mais democráticos. Então, a educação popular em saúde é um movimento histórico iniciado no período pré-constitucional, que organiza, a partir da aproximação entre sujeitos do espaço comunitário, privilegiando os movimentos sociais locais, no entendimento de saúde como prática social e global. E ela se baseia no diálogo, né, com os saberes prévios dos usuários, né, das pessoas, dos serviços de saúde, e na análise crítica da realidade. É muito bacana, Afonso, muito clara a sua explicação. Você havia dito que na educação na saúde também tem uma divisão. Será que você pode falar um pouquinho mais sobre isso? As graduações da área da saúde, elas devem seguir diretrizes formativas, né, as conhecidas diretrizes curriculares nacionais, que visam competências profissionais, englobando não apenas saberes técnicos, né, mas também uma formação humanizada, voltada para o Sistema Único de Saúde. Pensando na pós-graduação, a gente tem educação continuada e educação permanente em saúde. A diferença, basicamente, é que a educação continuada acontece com os profissionais já formados e tem um enfoque específico em temas técnicos em saúde, né, com início e fim pré-determinados. Geralmente, integra apenas uma categoria profissional com o objetivo de apropriação de algum conhecimento técnico-científico. E ela tem como característica metodológica uma pedagogia que é a conhecida pedagogia da transmissão. Agora, a educação permanente em saúde, ela já enfoca os problemas de saúde ou processos de trabalho identificados dentro do ambiente de trabalho pelo profissional de saúde. Então, a gente tem aí, nesse caso, o profissional observando e refletindo a sua realidade, objetivando mudar essa realidade a partir desta reflexão. Então, a educação permanente em saúde, ela ocorre de maneira constante e, geralmente, ela integra várias profissões, então ela é caracterizada como multiprofissional, que objetiva a qualificação dessas práticas, e a metodologia é a metodologia da problematização. Ah, bacana, Afonso. Eu queria muito te agradecer pela participação e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, Thaís. O Afonso falou um pouco sobre o tema da educação em saúde conosco hoje. Esperamos que tenham gostado desse episódio. Para saber mais sobre esse e outros conteúdos gratuitos oferecidos pela Academia Digital Einstein, acesse o site academiadigital.einstein.br.